Boa noite a todas e todos. Gostaria de saudar os meus mais velhos e os meus mais novos. A Coordenação Nacional de Entidades Negras, a CONEM, tem 23 anos de atuação, é uma rede de organizações, várias organizações filiadas em todo o território nacional. Obrigada pelo convite, senadora. Obrigada a todos e todas que estão aqui. E começo a minha fala dizendo que contrariamos as estatísticas, né? Porque nascer negro nesse país, a gente já nasce praticamente com uma predestinação. Se for homem, então, tem pouca possibilidade de sobrevivência. Eu vou pedir para passar um vídeo, porque depois, no decorrer da minha fala, eu vou utilizar um pouco os elementos que tem. Eu sou do Pará, de uma periferia chamada Terra Firme, que ano passado sofreu um processo de uma chacina que ganhou repercussão nacional. Então, eu venho compartilhar um pouco dessa dor que a gente tem lá com os outros irmãos das outras regiões também. Esse é um pequeno trecho de um documentário que um grupo de jovens do bairro da Terra Firme produziram após o processo da chacina de novembro. Né? Um coletivo de jovens comunicadores e, com a ajuda das mídias alternativas, foi que ganhou uma repercussão nacional. Então, eles produziram, fala, na verdade, de outras chacinas que ocorreram em Belém, mas eu vou me deter especificamente a essa de novembro. E o grupo se chama Tela Firme, vocês podem encontrar isso no YouTube. Poderia Ter Sido Você é o nome do documentário que eles produziram. O sistema escravocrata no Brasil foi uma grande anomalia. 350 anos de escravidão, praticamente 4 séculos.
Vivemos e convivemos com a herança perversa do sistema colonial, onde a população negra, em especial jovens negros, são cruelmente assassinados ao longo desses anos de abolição, entre aspas, pelas ruas deste país. Sofrem a face mais cruel do racismo. Já nascem predestinados à morte. Sofrem várias violações de seus direitos. Então, é essa herança do colonialismo que nós lidamos cotidianamente nesse país. Os companheiros e a companheira que me antecedeu mostraram vários dados oficiais do mapa da violência e outras pesquisas que alguns institutos vêm fazendo. E é um absurdo o número de mortes de jovens negros nesse país. E aí não dá mais para a gente aceitar esse tipo de mortalidade. Não dá para naturalizar essas mortes. Não dá para o Estado brasileiro tratar da vida dessas pessoas desta forma. Aliás, nem trata da vida dessas pessoas, porque essas pessoas não têm direito à vida. Viola o principal direito do ser humano, que é o direito à vida. A nossa juventude negra não tem direito à vida. Não tem direito de escolha. Quando o documentário diz poderia ter sido você, que foi, e diz que esse jovem foi executado com 16, com 20, com 33, com 25 anos, quantos jovens não foram executados e saciados? O que esses jovens poderiam ser? Precisamos fazer essa reflexão. Mas tem algo mais profundo ainda, que é a banalização da morte negra. Parece que o Estado brasileiro, a sociedade brasileira, não se comove com a morte dos jovens negros. Tem várias pesquisas. O próprio Estado produz pesquisas, as estatísticas estão aí para provar que desses jovens negros, 77% desses jovens que são assassinados, 77% são jovens negros. Mas não se toma uma medida eficaz com relação a isso. Não dá mais para a gente ficar no campo do debate. Nós não temos condições de esperar. Há quanto tempo a nossa população vem sendo exterminada? O projeto genocida continua, só que dessa vez de uma forma mais efervescente, eu diria. Porque cada vez mais cedo esses jovens estão sendo assassinados. Assassinados não. Os jovens negros estão executados. Porque eles quase nunca são assassinados com um tiro ou 2 tiros. Geralmente são 5, são 7, são 13 tiros. E isso é execução, isso não é assassinato. Então, o Estado brasileiro precisa se responsabilizar por isso. Não dá mais para oferecer políticas paliativas que não parem a bala. A política precisa parar, tem que ter um programa que parem a bala. Alguém precisa parar essa matança. Quem é responsável por isso? Porque essa matança acontece com uma licença, com uma permissão de se matar. E esses jovens negros são apenas estatística, eles não têm identidade, eles não têm nome, eles não têm família, eles não têm histórico de vida, porque quando a mídia, que também pratica um racismo, fala desses jovens, criminaliza esse próprio jovem pela sua morte. E quase nunca aparece seu nome. É só mais um. Todos os dias, principalmente nas páginas policiais do meu estado, os jornais, você tem 4, 5 corpos estirados no chão. E você vai olhar, são corpos negros. Esses corpos não têm história. E a dor dessas mães que enterram diariamente seus filhos? Então, não dá para generalizar e dizer que toda a juventude brasileira morre. É verdade, toda a juventude brasileira morre. Mas a juventude negra morre mais ainda. Ela está sendo assassinada. Ela está sendo impedida de viver. É diferente. Não tem a possibilidade de escolha. Não tem a possibilidade de viver. E aí, eu tenho um filho de 4 anos. E eu fico pensando, será que meu filho vai viver aos 16, aos 30? Que tipo de projeto eu posso pensar para ele numa sociedade racista? Numa sociedade que pratica esse genocídio diariamente, que a arma letal é o último suspiro, porque as periferias da cidade elas estão ausentes de política pública, elas não têm equipamento de cultura, de lazer, não temos escola de qualidade na periferia, a população negra ainda é hoje tratada como cidadão de segunda categoria. Vivemos a face perversa da herança do colonialismo.
quase 4 séculos de escravidão negra nesse país. E esse Estado não consegue entender que o racismo é estruturante, que essa sociedade ela é criada, que o Brasil ele é criado num sistema racista. E a consequência desse racismo, a consequência nefasta, quem sofre é a população negra. E agora a nossa juventude negra. Agora não, porque não vem de hoje, né? Agora as estatísticas estão mostrando, as pesquisas chamadas oficiais estão mostrando. Porque nós sempre soubemos disso, e como a companheira bem colocou, quando o Movimento Negro Unificado surge denunciando isso. Quantas organizações hoje não fazem essa denúncia diariamente? Né? Então, eu entendo que essa CPI também é fruto de uma luta do movimento. A gente faz pressão, a gente pauta, mas a gente tem limite. Então, essa casa precisa dar uma resposta, o Congresso precisa dar uma resposta, o governo brasileiro precisa dar uma resposta concreta. Não dá mais para a gente ficar no campo do achismo, né, e ficar acreditando que a gente pode ter um país melhor se matando 20, 30 jovens diariamente. Como que a gente vai ter? O processo de racialização do país continua. Não deu muito certo no século passado, mas parece que continua. O processo de embranquecimento não funcionou muito, mas agora vai funcionar porque estão nos eliminando. Então, a ideia é nos tirar do mapa. Então, nós da CONEM entendemos que, para isso, é preciso associar uma série de políticas preventivas, políticas que funcionem, políticas que sejam articuladas nos territórios considerados vulneráveis. Mas não dá para fazer política sem orçamento. Não dá para pensar política pública para a população negra, que é mais de 50% da população desse país, sem orçamento. Não dá para pensar política de juventude sem ter orçamento. A única sinalização que nós temos no poder público de uma política para a juventude é o Juventude Viva. Mas é um programa que ainda não consegue parar a bala. É um programa que não tem orçamento próprio. Se não tem orçamento, como é que tem compromisso? Como é que se faz política sem orçamento? Política para negro se faz sem orçamento? Só se for a política da matança. Porque a política da vida não tem como. Não tem como impedir que esses jovens sejam assassinados se não tiver um programa eficaz, que funcione nos territórios vulneráveis, que funcione, de fato, na periferia, na favela, que esses espaços sejam tratados como espaços que fazem parte da cidade. Não espaços onde ficam os bolsões de misérias, a falta de saneamento e todos os problemas da cidade colocados nesses espaços. Parece que a gente está por nossa própria conta, né? Parece que nós não temos uma representação do Estado. Parece que nós não fazemos parte do Estado brasileiro. O Estado brasileiro é extremamente racializado. Tem os espaços determinados para a população negra e os espaços para a população não negra. Então, nós precisamos acabar com isso. Nós estamos no século XXI. Essa população construiu e continua construindo esse país. Então, que essa CPI possa dar resposta, que essa CPI possa visitar os estados, possa dialogar com as famílias desses jovens, porque eles têm famílias. Eles poderiam ter tido a possibilidade de ser o que eles quisessem ser, mas o jovem negro não tem essa possibilidade de escolher seu caminho. Essa escolha é saciada. E muitas das vezes com autorização do poder público, porque muitas dessas mortes são feitas em confronto, que eles chamam de confronto com a polícia, são execução de policiais que estão a serviço do Estado, que deveriam estar ao nosso serviço enquanto cidadãos. Mas como o Estado não nos reconhece como cidadãos, esses policiais também não nos reconhecem como cidadãos, como membros que fazem parte dessa sociedade, que também contribuem para o pagamento do seu salário. Para eles, nós somos um eterno inimigo. Então, nesse sentido, que eu venho falar um pouco, e aí eu termino a minha fala dizendo que, nessa chacina que teve em novembro, do dia 4 do dia 5, lá no Pará, que foram mais de 16 jovens executados, teve um processo de investigação pela Assembleia Legislativa e foi produzido um relatório pela CPI, chamado CPI das Milícias, onde comprova o envolvimento, de policiais que trabalhavam para a milícia nesse processo. Então, isso é muito grave, porque tem uma responsabilidade do Estado. Então, que essa CPI também possa apurar esses casos nos mais diversos lugares do Brasil, porque, infelizmente, não é um caso isolado do Pará. Isso acontece no Pará, isso acontece em Salvador, isso acontece em São Paulo, acontece em vários estados da nação brasileira. Então, que essa CPI possa dar uma resposta
e, principalmente, uma resposta que pare a bala e que pare de matar os jovens negros. Obrigada.